Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Quanta Luz Celestial. E hoje eu quero falar contigo sobre a novelinha que está lá disponível na nossa página web, lá no nosso canal, para você ouvir todos os áudios que tem lá. E eu tenho lá a novela Violetas na Janela, uma radionovela, é só áudio, é legal para você ouvir, está aqui embaixo para você ver aonde que você pode encontrar, é só entrar lá, clicar na primeira página, quero ouvir a novela Rádio Espírita, e você vai escolher a novela que você quer ouvir. Então, é muito legal da gente ouvir, porque são vários aprendizados que a gente tem no dia a dia. Então, o assunto de hoje é falar um pouquinho mais sobre o que a gente aprende nesse livro que está aqui numa radionovela maravilhosa que se chama Violetas na Janela, tá? E antes que alguém pergunte, pô, por que eu acredito nisso, eu soltei aqui um vídeo sobre a universalidade da mensagem da informação. Eu vou deixar o card aqui em cima para você ir lá entender como que a gente tem certeza que essas informações são realmente reais, não é ficção, não é maluquice de quem escreveu ou médico psicografou, seja o que for, tá? Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas sobre esse? Roda a vinheta aí. Bom, a primeira, eu já vou colocar aqui no card o que eu já falei lá atrás sobre algumas coisas que eu peguei nessa radionovela e estou compartilhando aqui com você. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, vem aqui no comentários desse vídeo, coloca a sua pergunta, compartilha, é bem legal, porque geralmente a tua dúvida, o que você está pensando, é que o outro que está ouvindo aqui está pensando, mas está com vergonha de escrever e não quer se identificar. Então, quando você coloca, você ajuda todo mundo. Vou ter um prazer enorme de responder para você sempre o meu ponto de vista. Não tenho certo, não tenho errado, passe pelo crivo da sua razão, mas é o meu ponto de vista, combinado? Então deixa aqui. Se você quiser também pode mandar um e-mail e está tudo certo. A primeira coisa interessante é que quem partiu, quem foi, está no mundo espiritual, sente às vezes desconfortável, tem saudade das pessoas, e quem fica aqui na Terra também tem. Então é importante, se tudo é vibração, se tudo é o que você sente, é o que você emana, não fique no desespero, não fica chorando. Sabe que chorar tem o período de luto, mas procura, quando tiver saudade, mandar amor, mandar coração, mandar bons pensamentos. E pegando o exemplo aqui do Violetas na Janela, a mãe da Patrícia mandou várias violetas multicoloridas na janela, no jardim dela, para dizer que estava com saudade e que mandou isso tudo, e aquilo plasmou, os espíritos, os amigos plasmaram para gerar conforto para Patrícia. Inclusive, algumas obras de Chico Xavier falam sobre isso. Se não me engano, no nosso lar, quando tem uma pessoa lá que ela está, como é que eu digo, lá na mesa de tratamento, está lá André Luiz praticando passe, eu acho que foi até com o próprio André Luiz, se não me falha a memória. Tem uma pessoa que faz uma oração por ele, que era a secretária dele. Ah, que o doutor André Luiz seja muito bem amparado, muito legal, muito bacana, porque os familiares não mandavam essas preces, porque eles não tinham conhecimento, mandava choro, mandava lamento, às vezes manda raiva, às vezes manda decepção, porque a gente é imperfeito aqui e às vezes decepciona as pessoas depois que desencarna. Então isso tudo é bem legal de vocês verem e entenderem isso. E a Patrícia também indaga num dos capítulos lá se ela pode vir até a Terra para ver os seus familiares. E aí um espírito que estava acompanhando ela chega e fala assim: olha, a gente pode sim vir, mas precisa ter permissão, precisa ter equilíbrio. E aí ela chegou: ah, não, tá bom, tudo bem, mas entenda que quando você não precisa ir lá olhar
a gente vai te montar aqui um aparelhinho, você vai conectar e se você tiver permissão, você vai poder ver por alguns minutos a sua família, o que está acontecendo lá. Isso me lembrou câmera ao vivo que a gente tem hoje na internet, mostrando a praia, mostrando o pôr do sol, mostrando montanha, mostrando o fundo do mar. É legal, né? Então você vê como é que as coisas lá no mundo espiritual vão sendo gradualmente transferidas para a gente aqui para nos gerar mais conforto e acelerar sempre com aquele intuito de melhorar a nossa vida. Tá? Outra coisa que Patrícia também indagou sobre esse assunto é que ela pergunta como é que está o lar dela, né? E aí o Espírito fala assim, olha, se você fala o lar, depende, você tem aqui, você tem o seu lar, você está numa casa aqui com a sua tia e outras pessoas, aqui é seu lar, e você tem o teu lar terreno. Aliás, a gente tem muitas outras moradas na casa do meu pai. Também a gente ouve isso tanto nas obras de Kardec, como também a gente ouve isso nas obras de Chico Xavier. Tá? Então, aí vai descrevendo, a Patrícia fala também quando ela começa a se ambientar melhor, começa a passear pela cidade, ela entende que aquela colônia espiritual chamada São Sebastião, até pergunta por que teve esse nome, eles explicam e tal, mas o importante é que assim, ela vê que você pode comparar essa colônia como uma colônia, como uma cidade média. Então, tem uma obra do Chico Xavier que ele fala que você tem vários postos de atendimentos perto do umbral. É como se você tivesse um hospital de campanha no meio do umbral para ajudar as pessoas que estão sendo resgatadas. Aí elas levam para ali, elas recebem mesmo o primeiro tratamento, depois elas são transportadas para outras colônias de cidade média e às vezes elas ficam lá e às vezes elas são transportadas para como Nosso Lar, que é uma cidade grande. Então tem toda a dinâmica, é tudo muito organizado, é tudo muito bonito, é tudo muito perfeito. Por quê? Porque são espíritos de muita luz, tá? Então é muito interessante quando a gente vê esse tipo de coisa, é bem legal. Me lembrei, agora que veio na minha cabeça, quando eu falei negócio da TV, também a gente tem aquela questão de passar notícias sobre o mundo espiritual, sem sensacionalismo, sem nada desagradável. É notícia mesmo, como deveria ser aqui. Mas é que aqui, infelizmente, quando a gente pega a rede de notícias, ela virou um cartel de negócios de dinheiro, então as coisas se deturparam, mas deixa isso quieto. Além disso, aquela TV, além dela olhar o familiar, além dela ter a notícia, você tem filmes, você tem teatros, você tem momento de prece, ou seja, a gente tem televisão, não é aquela coisa que se fala que fica lá sem nada para fazer. Cara, você tem atividade, muita atividade para fazer, muita coisa para fazer. Então é bem legal isso tudo, porque você nota que quando a gente vira a chave, né, a gente desencarna, deixa essa carcaça aqui de volta para a Terra e fica no nosso corpo perispiritual. Nem todo mundo, como eu já falei, vai para um umbral pesado. Você vai para onde realmente você pode ir, mas realmente aonde você deve estar. Por quê? Porque depende muito do teu estado vibratório. Então, geralmente, você vai para uma colônia, você vai para um hospital de campanha, até ficar numa cidade. Agora, se você está muito enlameado com vícios, seja de que for, com drogas, com um monte de coisa errada, assassinatos, etc., aquela coisa bem pesada, aí realmente você vai para um lugar mais pesado para poder purgar isso dentro de você, porque você não tem entendimento nenhum. Então, quanto mais esclarecimento, melhor. Então, tudo está em sintonia com o teu padrão vibratório. Entenda isso muito bem. Então, nesse local que a gente vai, nessas colônias, nessas cidades espirituais, nesses hospitais, a gente não precisa temer as pessoas que estão ali ao nosso lado. Como a gente tem medo de falar, a gente é meio recluso aqui. Por quê? Porque aqui na Terra é um negócio meio maluco, né? Tem gente de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito, porque é expiação e provas. Mas lá não. Lá são pessoas que vibram no amor, que vibram
na paz, que vibram na harmonia, que elas estão lá para nos ajudar. Então, lembre-se que na transição planetária, aquelas pessoas que não tiverem um padrão vibratório mínimo de amor, de compreensão, de ajuda ao próximo, de solidariedade, não vão poder continuar aqui, tá? Agora, falando sobre peça, eu quero que você me diga aqui, e escreva aqui, sem ouvir eu falar depois, qual foi a peça de teatro que a Patrícia foi assistir num desses passeios que pagaram para ela ir lá. Tem um tal do Bônus Hora, que também é falado em Nosso Lar aqui, nesse livro de Patrícia, ela fala, adivinha qual foi? Renúncia, uma radionovela que eu tenho aqui no canal. Você pode assistir essa radionovela. Peraí que eu botei errado aqui, é essa daqui, ó. Aqui no canal, essa radionovela Renúncia tem aqui para você assistir todos os capítulos. Ela é sensacional, ela é legal pra caramba. Então, todos que estão na colônia, tá, podem assistir essas peças. Ainda tem muitos outros teatros atrativos. Ela explica como é que são os filmes, ela explica como é que são os teatros, que você tem esse bônus horas que é dado, e isso é só uma forma de você poder entender e te estimular a não ficar parado lá, a se movimentar, a trabalhar, ajudar o próximo. Então tem toda uma psicologia muito interessante sobre isso. E é bem legal, porque esse bônus hora, ele te ajuda e te estimula a você trabalhar. E qual é o trabalho que a gente tem lá? É ajudar o próximo. E o que acontece quando a gente ajuda o próximo? A gente ajuda a si mesmo. Então, por que eu faço isso lá com esse bônus horas? É para psicologicamente você não sentir muito impacto, porque aqui na Terra você trabalhava, você ganhava teu dinheiro, então você não pode ficar à toa. Agora, aqueles espíritos já alcançaram o entendimento da família universal, da família da humanidade, que estão ali, que querem trabalhar, muitos nem dormem mais. Espírito não precisa dormir, a gente dorme para repor o nosso organismo, né? Porque isso aqui é um organismo físico, e é esse momento que a gente descola um pouco e recebe a ajuda de nossos mentores, de nossos guias. Então tem um motivo porque que a gente tem que dormir quando encarnado, mas desencarnado não precisa, tá? Você só vai se ambientando com o tempo, você não vai ver que não precisa se alimentar como a gente come aqui na Terra, não precisa dormir como a gente dorme aqui na Terra. É meio difícil de você acreditar, mas de novo, né, a universalidade da mensagem que vem do plano espiritual, então isso já foi comprovado várias vezes, tá? Então, muita gente que tem essa iluminação, ela não precisa, mas usa o bônus horas para poder não mostrar para os outros que é uma pessoa diferenciada. É muito legal esse conceito de você estar perto das pessoas e não você, com o teu ego, se colocar no pedestal. Então, muito interessante isso. E aí, a Patrícia recebia esses presentes dos amigos. Ela fala também do aeróbus, que a gente vê também no Nosso Lar, que faz deslocamentos maiores na colônia. Quanto maior, mais aeróbus tem. Esse aeróbus também faz transporte entre cidades espirituais e às vezes também vem até a zona umbralina, deixa alguém aqui na Terra. A gente viu isso nas obras de Chico Xavier também. Então repare que está falando a mesma coisa. Ah, mas está copiando porque ele olha ali. Sim, pode ser, mas a gente encontra informações disso em literatura americana de 1800 e pouco, e eu falo de novo em outros vídeos. É só você procurar que você vai achar. E outra coisa, por fim, que eu quero falar que é bem interessante, que a Patrícia foi até uma biblioteca que ela queria ler, queria aprender, queria estudar, né? A gente tem que estar sempre aprendendo. E ela chegou na biblioteca, puxa, eu queria esse livro, mas eu não encontrei aqui. Você pode me ajudar? Aí o cara, você me dá 2 minutos, que tem esse livro, acho que tem em outra biblioteca, em outra cidade espiritual, eu vou entrar em contato, em alguns minutinhos ele está na tua mão. E aí aquele livro é recebido,
né? Ele é enviado da cidade para outra, ele é plasmado e entrega o livro. Os livros são sempre novinhos, cheirosos, bonitos, porque tudo é plasmado, tudo é criado para você, para esses espíritos superiores. Então, vejam, o que o cara acabou de fazer? Ele foi na internet espiritual, fez o download do livro, imprimiu e deu na mão dela em questões de minutos. Interessante, não acha? Diga aqui o que você achou, o que você, se você já leu, já ouviu. Vai lá no meu site, quantaluzcelestial.com.br, clica lá para ver, para ler os livrinhos, tá? É muito legal, é muito bacana. Tem um link no site da Amazon, se você quer comprar o livro físico, tem em casa, o livro digital tem em casa para acompanhar a radionovela. É bem bacana, é bem legal. Não esqueça também que eu tenho sempre lá no site um monte de coisas gratuitas para você. Tem os meus livros pessoais, que físico, você entra lá no site da editora, ela imprime, encaderna e faz, não é questão de minutos, como no plano espiritual, mas é bem rápido. Você receber o exemplar físico para dar de presente para alguém. São 5 livros que eu já escrevi, tá? E estão todos eles lá para você ler a sinopse e entender. E se você quiser ir digital, é um preço de R$ 12,90, é um preço simbólico para manter toda essa estrutura que eu mantenho aqui, me ajuda a manter isso tudo, porque todo mês eu gasto, não tenho gasto com isso, mas também, se não quiser, não puder pagar, acha que não vale a pena, tá tudo bem. Me manda um e-mail no Quanto a Luz Celestial, mandando teu nome completo, falando, eu quero ler esse livro aqui, eu te mando ele gratuitamente, combinado? Então, se tudo que eu falei para você, se tudo que eu disse para você fez sentido, tá? Eu peço para você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no meu canal, tá? Aí eu vou deixar aqui o vídeo para a gente falar sobre o Grupo Anjo Azul, que eu ajudo há muito tempo e é bem legal, combinado? Fique com Deus, muita paz e não esqueça de ficar ouvindo os áudios e dizer o que está achando, beleza? Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.